Anvisa forma a maioria para liberar o uso de Coronavac em crianças de 3 a 5 anos. Deputados discursam na expectativa de votação em segundo turno da PEC, que aumenta benefícios sociais. Empresas apresentam propostas para trecho da orla em Porto Alegre, com previsão de centro de eventos, museu, aquário e até farol. Correspondente Gaúcha Resfriar. Ramon Nunes e Viviana Fronza. Muito boa noite, 6h50. O tempo é seco em Porto Alegre nesta quarta-feira. A temperatura é baixa na capital, agora faz 14 graus em Porto Alegre. A Anvisa aprovou a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos de idade. Os 5 diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária se reúnem ainda para decidir a respeito do pedido de uso emergencial. 3 deles, porém, já aprovaram a recomendação da área técnica. Até então, o imunizante, produzido pelo Instituto Butantan, só pode ser aplicado em quem tem a partir de 6 anos no Brasil. Outra vacina disponível para o público infantil é a Pfizer, permitida para quem tem mais de 5 anos. Os técnicos da Anvisa já haviam dado um parecer favorável ao uso da Coronavac. Agora, com a liberação, cabe ao Ministério da Saúde incluir a vacina no calendário. Temperatura de 14 graus em Porto Alegre, 14 em Caxias do Sul, 13 graus em Santa Maria, 11 em Pelotas e 12 graus em Rio Grande. Cléo Kuhn atualiza a previsão do tempo para as próximas horas. O tempo na quinta-feira é chuvoso em todo o Rio Grande do Sul. Com a chegada da chuva, diminui um pouco a intensidade do ar frio. Há uma expectativa até de alguns períodos de sol à tarde, mas pouca coisa. A chuva continua na sexta, intensifica no sábado. No domingo, a chuva cessa, mas com uma forte massa de ar frio sobre o estado. Geladeiras portáteis Resfriar, sua companheira em qualquer lugar. O prédio de 10 andares que ficou em chamas por mais de 60 horas em São Paulo será demolido. Como o prédio é comercial, a Prefeitura Paulistana reúne laudos de engenheiros e da Defesa Civil para enviar o pedido à Justiça. Os bombeiros controlaram o fogo hoje no 4º dia. Além desse prédio de 10 andares, outros 4 imóveis próximos também foram incendiados. Todos ficam na região da rua 25 de março. Incêndios florestais avançam pela Europa em meio a uma onda de forte calor. Em Portugal, são ao menos 20 pontos. Outros focos também ocorrem na Espanha. Já na França, cerca de 800 bombeiros, apoiados por 6 aeronaves, enfrentavam 2 incêndios na região sudoeste. Os Estados Unidos registraram a maior alta na inflação dos últimos 40 anos. O acumulado em junho no país soma 9,1%. O Banco Central norte-americano tem previsto elevar os juros por lá em 0,75% em julho. As principais organizações de produtores agrícolas da Argentina realizaram protestos em rodovias do país hoje e suspenderam a comercialização de grãos e pecuária por 24 horas. Os produtores pedem isenção de impostos e a normalização do abastecimento de combustíveis. A Argentina enfrenta uma escassez de gasolina nas últimas semanas, no auge da colheita. Trânsito. Segue o fluxo intenso na saída da capital em direção a Castelo Branco. Depois que os motoristas acessam a Castelo, ainda encontram alguma retenção na saída de Porto Alegre, mas depois já passa a fluir bem logo em seguida. Na 116, movimento bastante intenso hoje na saída da capital em todo o trecho da 116 de Porto Alegre. Na Sertório tem um ponto de maior retenção entre a Farrapos e a Souza Reis. Já na Zona Sul está bem carregado na Nonoá e na Cavalhada, no sentido centro-bairro. No sentido contrário, para quem passa na Cis Brasil, também tem bastante lentidão, principalmente no entorno da rótula com a Bernardino da Silveira Amorim. A entrada pela Cis Brasil tem lentidão, mas não tem pontos de arranque e para neste momento. Com trânsito e Antâmbara. Boa notícia.
Porto Alegre encerrou o primeiro semestre com redução de mortes no trânsito. Foram 3 mortes a menos do que nos 6 primeiros meses do ano passado. Em 2022, porém, ainda foram 31 pessoas que perderam a vida devido a acidentes. A maioria dos acidentes está concentrada na zona norte e na zona leste da capital, que juntas correspondem a mais de 60% das ocorrências. 90 das 31 vítimas eram pedestres. A Prefeitura de Porto Alegre recebeu os estudos com propostas de revitalização do trecho 2 da Orla do Guaíba. As empresas autorizadas a desenvolver os levantamentos técnicos e econômico-financeiros entregaram o material. Nos 2 projetos, o destino do Anfiteatro Pôr do Sol será a demolição. Uma marina pública é exigência da Prefeitura para o trecho 2. Outra proposta sugere ainda a construção de farol, faculdade, hotel flutuante, museu das águas e aquário. Esse projeto possui 1.500 páginas, além de cadernos ilustrativos que serão estudados pela Prefeitura. Essa proposta também sugere derrubar o anfiteatro e fazer um novo no mesmo local. A Prefeitura prevê levar ao menos 60 dias para avaliar as propostas, que são consideradas ainda como estudos referenciais. A Câmara dos Deputados tem prevista para hoje a votação em segundo turno da proposta de emenda à Constituição que libera 41 bilhões de reais em benefícios sociais. Mais cedo, o governo conseguiu os votos para a manutenção do estado de emergência que autoriza a liberação. A repórter Samantha Klein acompanha a situação no plenário. Apesar da apresentação de 2 requerimentos para impedir a votação em segundo turno, a tendência é pela aprovação em instantes em plenário da Câmara dos Deputados. A oposição tentou ainda emplacar destaques, como aquele que previa o impedimento da criação de um estado de emergência. Com essa manobra, lá na frente, a oposição poderia questionar na Justiça os gastos em ano de eleição. Também caiu o destaque que previa o pagamento do auxílio emergencial em valor mais elevado de forma permanente. Ainda nesta edição, Polícia Federal indicia 7 pessoas por irregularidades na contratação de médicos em hospital de Passo Fundo. Diálogos interceptados pelo Ministério Público indicam suposta entrega de R$300 mil em propina a Jairo Jorge. A Resfriar produz geladeiras portáteis que levam praticidade e bem-estar para onde você for. Resfriar, 25 anos, inspirando caminhos. Acesse lojaresfriar.com.br. A Polícia Federal concluiu um inquérito que aponta irregularidades no pagamento de médicos no Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo. A instituição contratou 4 médicos por meio de pessoa jurídica para gerir o setor de oncologia. As investigações apontam que eles receberam remunerações mais altas. O inquérito também conclui que eles receberam valores indevidos. Somente entre 2017 e 2018, quando a operação foi deflagrada, o grupo teria recebido mais de R$14 milhões. O inquérito apontou 5 médicos, um superintendente e um gerente financeiro do hospital. A polícia buscou hoje para a perícia o material usado pelo anestesista Giovanni Quintela Bezerra, preso preventivamente por suspeita de estupro contra uma paciente em trabalho de parto. Os policiais recolheram gases que ele teria usado para limpar a vítima, recolhida do lixo, além de ampolas de medicamentos e o telefone celular da enfermeira que registrou o flagrante. Giovanni é suspeito de ao menos mais 5 abusos na mesma situação. Ele atuava como anestesista durante cirurgias das pacientes. Também serão analisadas amostras da sedação aplicada na vítima. Agora em Porto Alegre, 14 graus, 6h59. Diálogos interceptados pelo Ministério Público indicam suposta entrega de R$300 mil em propina ao prefeito afastado de Canoas, Jairo Jorge. A Rádio Gaúcha teve acesso a conversas de WhatsApp interceptadas que constam na denúncia. Elas mostram suposta combinação de empresários paulistas no sentido de cooptar o político para ganharem contratos nas áreas de saúde e limpeza. Conforme indicam as mensagens, dirigentes das empresas teriam combinado repassar o valor a emissários de Jairo Jorge em setembro de 2020, antes das eleições municipais. Ele está afastado do cargo desde 31 de março passado. O Superior Tribunal de Justiça concedeu liminar trancando a tramitação do processo. Jairo Jorge nega a participação nos crimes apontados.
Geladeiras portáteis Resfriar. Sua companheira em qualquer lugar. Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra em GZH. A próxima edição será amanhã, às 8 horas da manhã. Boa noite.